Amém? Aleluia. Estamos felizes, estamos na casa do Senhor mais uma vez. Nessa manhã de domingo, né? Manhã abençoada. Culto da família, né? Os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais também, né? Possam ser abençoados nessa manhã, né? O Senhor possa liberar a cura nessa manhã. Uma bênção especial, né? Sobre a igreja, né? Que a igreja está carente, né? Da graça, da misericórdia do Senhor, dos milagres que só o Senhor pode realizar nas nossas vidas, né? Os irmãos se encontram no seu local de trabalho também, né? Estão a caminho ainda da igreja, caminhoneiros que estão pelas estradas, né? Onde esse recurso, né, de hoje, né, possam ser alcançados, né? E dentro da cidade, toda a zona da mata, né, no Rio, São Paulo, onde chegar, né, essa transmissão, né, possa ser um canal de bênção na vida de cada um nessa manhã. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Isaías capítulo 61. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nos concedeu, né? Está nos concedendo fôlego de vida nessa manhã, para adorar e exaltar o santo nome dEle. Ele que é digno da honra, da glória e toda adoração. Isaías 61, verso 1, que nos diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me anunciar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Louvado seja o nome do Senhor, né? E o Espírito Santo de Deus está aqui, né? Está em cada um de nós, né? Aquele que crê, né, nas promessas do Senhor, né? O Senhor, o Espírito Santo de Deus possa nos renovar, né? Possamos sair daqui renovados através do louvor, da palavra que vai ser pregada aqui nessa manhã. Vamos falar com Deus. Leve o seu pensamento até o trono da glória do nosso Deus nessa hora. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, nós queremos te render graças, Senhor, por mais essa oportunidade, a noite que passou, essa manhã, Senhor, a qual o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, nesse santo lugar. Entramos por essas portas, Senhor, estamos no lugar santo, no lugar de adorar, exaltar o santo nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha, nos abençoar, nos ungir nessa manhã, possa receber, Senhor, nosso louvor. Que o Espírito Santo de Deus venha ungir nossas vozes, Senhor. As mãos do teu servo, Senhor, que está aqui no instrumento, Deus. Aqueles que estão, Senhor, precisando da bênção da cura, meu Pai, sejam alcançados com a bênção da cura, com o milagre, Senhor, que só o Senhor pode fazer, meu Pai. Nesse momento difícil em que a terra, Senhor, está passando, Senhor, por essa pandemia, Senhor. Mas os que são do Senhor, o Senhor não desampara, meu Pai. Enxuga as lágrimas, Senhor. Daquele, Senhor, que talvez perdeu o antes querido nesses dias, Senhor. Dá força, meu Pai, dá ânimo. Aumenta a fé, Senhor, de cada um de nós, Senhor, para prosseguir na presença do Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco. É o que eu te peço, te agradeço hoje e sempre. Amém, amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E não há nada melhor, não há nada igual a que se comparar, né, com a presença do Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar
a esperança viva. Tua presença não há nada igual. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara com a esperança viva. Tua presença eu provei e vi. Aleluia. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de tua presença é a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração ser-nos inundados por tua glória. Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração ser-nos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, vamos provar, aleluia. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar sua glória e bondade. Tua presença, aleluia, é a presença do Senhor neste lugar. Ele está aqui nesta manhã para receber nosso louvor, nossa adoração ao teu santo nome. Que a presença do Senhor venha nos inundar, né, nesta manhã, em nome de Jesus. Se você puder aplaudir, exaltar, glorificar o santo nome do Senhor que está aqui. Aleluia. Ele vive, Ele reina. Aleluia. Aleluia. Que o reino do Senhor é eterno. Passarão os céus e a terra, porém as palavras do Senhor, o reino do Senhor não vai passar. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, aleluia.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é eterno, sua igreja, aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A tua igreja te Aleluia. adora. Louvado seja o nome do Senhor. A tua igreja te Adora. Todo junto, teu reino, aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. A igreja que adora o Senhor, adora Ele com suas palmas. Ele está aqui, aleluia. Podemos sentir a presença do Senhor aqui, aleluia. Os mesmos milagres, né, que o Senhor operou no passado, né? Ele é fiel e justo para fazer milagre acontecer nos dias de hoje também. Basta que nós creiamos, né? Como o cego, né? Estava sentado à beira do caminho, esperando o seu milagre, né? Ele gritava, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos repreendiam para que ele se calasse, né? Cada vez ele gritava mais, né? Que ele tinha certeza que ele ia ser curado, né? Ia voltar a enxergar, né? Ele tinha essa esperança. E o Senhor realizou um grande milagre na vida dele. Sei que estás aqui,
Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Sei que estás aqui, aleluia. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Chame por ele, aleluia. Filho de Davi, tens compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas cair. Filho de Davi, tens compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas cair. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Filho de Davi, tens compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois hoje eu quero te ver, te ver, te ver. Quero te ver, quero te ver. Toca nos meus olhos, pois hoje eu quero te ver, te ver, te ver. Quero te ver, quero te ver. Toca nos meus olhos, pois hoje eu quero te ver. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor, aleluia. Ele é exaltado nessa manhã. Nós queremos estar perto do Senhor, amém? Aleluia. Amém, igreja? Bom dia. Paz seja convosco.
Levante a mão para 10 e fala assim: eu te abençoo no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém. Põe a mão sobre o seu coração. Vamos adorar a Deus com mais um louvor. Vim para te adorar, vim para dizer que te amo, Pai, e que és tudo para mim, aleluia, amém. Maravilha. Como você já estava envolvido no louvor, participando do louvor, buscando a Deus no meio dos louvores, e a palavra de Deus fala que o Senhor habita no meio dos louvores, né? Graças a Deus, a palavra de Deus nos fala que o Senhor está no meio dos louvores para nos abençoar, nos fortalecer. E Davi, ele tinha essa ferramenta de louvar a Deus e glorificar a Deus, exaltar a Deus. Saul passava mal, Saul ficava enfermo, e Davi ia lá e ministrava o louvor, e Saul ficava liberto do mal que afligia a vida dele. No meio do louvor a gente é livre de tudo aquilo que é mal, pensamento, atitude, ideias, né? Deus vai e abençoa a vida da gente. Põe a mão sobre o seu coração, aleluia, glória a Deus. Vim para te adorar, vim para te dizer que te amo, Pai, e que és tudo para mim, aleluia, oh glória. Vim para dizer que eu te amo, Pai, que és tudo para mim, e eu exalto o teu nome, eu exalto o teu nome, exalto teu nome, ó Pai. Aleluia, mais uma vez, maravilha, glória a Deus. Vim para adorar-te, vim para dizer que eu te amo, ó Pai, que és tudo para mim. E eu, aleluia, oh glória, exalto teu nome, eu exalto teu nome, exalto teu nome, ó Pai. Põe sua mão sobre o seu coração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por nós estarmos aqui esta manhã para te adorar, te exaltar, te bendizer, para glorificar o teu nome, aleluia, esse nome poderoso, esse nome maravilhoso, esse nome, meu Pai, que nele há todo o poder, aleluia. Como tua palavra nos diz que todo joelho dobrará, toda língua confessará o teu nome, aleluia. O nome do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aleluia. O nosso Deus Emanuel, o nosso Deus presente, o nosso Deus Raá, o Deus que nos pastoreia, o nosso Deus Rafá, aquele que nos cura, aleluia, aquele que nos livra da doença, do mal, da enfermidade. Pai Santo, obrigado por nós estarmos aqui essa manhã, meu Pai. Obrigado pela oportunidade de termos nas nossas mãos a tua palavra, essa palavra eterna, essa palavra que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, essa palavra, meu Deus, que é água, meu Pai, ó Deus, para nós que muitas vezes estamos sedentos, às vezes, meu Pai, estamos necessitados, às vezes estamos, ó Deus, Pai Santo, aflitos. Sua palavra é como água para nós, ó Deus. Sua palavra é como um alimento para a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, Pai Santo. Tua palavra, ela é eterna, meu Pai, ó Deus Todo-Poderoso. Nela nós encontramos, ó Deus, a luz para, ó Deus, andarmos nesse mundo de trevas, nesse mundo de maldade, nesse mundo, meu Pai, que ainda não te conhece, não, ó Pai, ainda não teve encontro contigo. Mas nós tivemos, aleluia, e sabemos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Tome a nossa vida nas tuas mãos,
os teus filhos nas tuas mãos e nos abençoe para o louvor e glória do teu nome. Nós te pedimos isso no nome de Jesus, nesse nome precioso. Nós te agradecemos hoje e sempre para a tua glória. Aleluia, maravilha, graças a Deus, graças a Deus. Abra sua Bíblia conosco, aleluia, por favor, no livro de Lucas, no capítulo 1, nós compartilhamos outro dia dessa passagem bíblica com os irmãos, numa quarta-feira, e foi muito legal porque nós vimos o Espírito Santo falar conosco, e gostaríamos de compartilhar com os irmãos desse capítulo, né? Do versículo 1, capítulo 1, aliás, do versículo 5 em diante. Amém? Maravilha, Lucas, facinho, Novo Testamento, depois de Marcos, antes de João, facinho, diz assim a Bíblia Sagrada, capítulo 1, versículo 5 em diante. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço, seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Repete comigo: oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer o incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Repete comigo: sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Olha o menino que aparece nessa história aí. Olha o rapaz que aparece nessa história. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentro do povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho, a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel. Quem que era esse anjo? Gabriel. Quem era esse anjo? Gabriel. O que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Diga amém, Jesus. Diga aleluia. Maravilha. Senta com a graça de Deus. Nós vamos procurar ser breves. Temos alguns minutos para nós compartilharmos daquilo que o texto nos apresenta, daquilo que o texto nos fala, daquilo que o texto nos anuncia, a tentar discernir aquilo que tem como uma mensagem preciosa
E não é só a mensagem desse rapaz que nasce, o homem, esse menino que vai nascer, que é João Batista, é aquele que veio antes de Jesus anunciando o batismo nas águas para arrependimento de pecados. E dentro desse contexto existem muitas informações preciosas para nós que somos cristãos, para nós que estamos diante do Senhor, e graças a Deus pela graça. Hoje nós não precisamos de alguém estar intercedendo, vamos dizer assim, diante de Deus. Nós entramos pela graça diante do Senhor, todos nós temos acesso a Deus. Nós não precisamos, como antigamente quando éramos religiosos, consultar a pessoa para poder ser absolvido de alguma pena, de algum pecado, de alguma coisa ruim. Hoje nós chegamos diante do Senhor, dobramos o nosso joelho, e como diz o livro de João no capítulo 1, versículo 9, me parece, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar o pecado e nos livrar de todo mal. Diga aleluia. Então nós chegando com todo aquele que se aproxima de Deus e confessa e conversa e fala com o Senhor atende isso, graças a Deus, porque quando Jesus ele morre, ele entrega a sua vida na cruz do Calvário, a palavra de Deus nos fala que o véu que separava o templo, o lugar santo do Santíssimo, esse véu foi aberto, esse lugar foi aberto para que todos nós tenhamos acesso à presença de Jesus através do sangue do Cordeiro, ou seja, tenhamos acesso à presença de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, através daquilo que Ele fez, o seu sangue fez. Então esse sangue, ele abriu um caminho para nós estarmos diante de Deus. Antigamente, nessa estrutura, de serviço, de sacerdócio, de templo, era o sacerdote, o sumo sacerdote, que poderia atravessar aquela cortina e estar dentro do lugar santíssimo, aonde estava a arca, onde estavam os objetos, a arca principalmente, que era um objeto sagrado. Então, quando o sacerdote, só ele poderia lá, só ele conversava com Deus, só ele recebia a palavra de Deus para levar para o povo. Hoje a palavra de Deus nos fala que nós somos sacerdotes do Senhor. Todos nós, independente de se fazemos alguma coisa na linha de frente, desculpa a expressão, se estamos na frente ou não, todos nós, segundo o Novo Testamento, a palavra de Deus e o que o Senhor vem trazendo para nós, todos nós temos acesso a Deus. Diga aleluia, Jesus. Então, se você chegar no seu quarto, dobrar o seu joelho e colocar o seu coração em oração diante de Deus, o Senhor vai responder, aleluia. Se você chega na igreja, é lógico que quando nós falamos estar orando uns para os outros, é porque a própria Bíblia Sagrada diz para orarmos uns para os outros, para que sejamos abençoados. E como uma família cristã e espiritual, devemos acolher e abençoar e ajudar um ao outro orando. Mas se eu quero falar com Deus, eu dobro o meu joelho, seja no carro, seja em casa, seja na igreja, seja no monte, seja onde eu estiver, eu dobrar o meu joelho, ou eu voltar o meu pensamento para Deus e conversar com Ele, Ele estará presente, aleluia. Diga amém, Jesus. O Senhor é um Deus presente, é o Emanuel, o Deus conosco, A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Então esse Deus que está conosco, esse Deus que sabe das nossas necessidades, esse Deus que nos assiste de uma forma muito preciosa, como assistiu esse casal de sacerdotes. E é interessante que eles já estavam de idade e eles serviam ao templo de uma forma muito preciosa. A palavra de Deus, quando nós lemos aqui, fala que eles eram irrepreensíveis, eles eram dedicados, eles eram atentos, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E interessante que ele era um sacerdote, sua mulher fazia parte da descendência de Arão, então também ela servia ao templo, lógico, não como homem. Quando você for lá em Jerusalém, quando você for lá em Israel, diga amém, Jesus.
porque quem vai lá não é quem tem dinheiro, é quem tem fé. Meu Deus do céu, misericórdia. Você vai ver que lá no Muro das Lamentações, o homem e a mulher não se misturam, como se misturam na igreja. É lógico que existe o processo cultural e tudo mais. E lá tem um lugar onde o homem fica, aonde o homem ora, aonde o homem está lá no muro orando, e existe um outro lugar dividido, separado, aonde as mulheres estão orando e buscando a Deus. É a cultura do judeu. Então eles estavam no altar dentro do templo servindo, e eles serviam 2 vezes no ano, e olhe lá, porque era muitos sacerdotes, por causa da linhagem sacerdotal que veio, como por exemplo Zacarias, ele era da descendência de Abiás, e a sua mulher Isabel era da descendência de Arão. Então havia muitos sacerdotes por descendência, havia muitos levitas por descendência, ou seja, nascia-se naquela linhagem, naquela família. Então eles iam para esse serviço, eles eram separados para esse serviço. Então era um número muito grande de sacerdote, e para servir a Deus, então eles passavam muitos anos numa escala sacerdotal. Não vou entrar aqui na escala, falar que 24 mil para lá, para quando surgiu isso, que está lá no livro de Crônicas, enfim. Mas enfim, aí era o tempo dele estar servindo a Deus, era o momento que ele foi colocado ali para servir a Deus. E como nós olhamos, se você olhar essa estrutura, para você entender que foi um grande milagre. Não foi um grande milagre porque era João Batista que iria nascer, não era um grande milagre porque era aquele que iria anunciar, iria bater de frente com Herodes. Não, Herodes foi muito assim, confrontado por João Batista por causa do seu pecado, né? Lógico que esse Herodes na época de João Batista é outro, depois vem um outro descendente, e quando ele nasce sobre esse reinado. Para você ter uma ideia, era como servir a Deus no meio de um grande problema. Porque esse Herodes que aparece no início, porque Herodes é uma cadeia de líderes, como nós falamos, de linhagens, um vai subindo, vai tomando o trono do outro, ou seja, vai subindo o trono do outro. Esse Herodes é extremamente violento. Ele matou os seus 2 filhos, para que os seus filhos não assumissem o seu trono. Ele tinha uma mulher ele era muito apaixonado por ela, me parece, alguma coisa, esqueci o nome dela, e ele manda matar essa mulher, para que essa mulher não gerasse mais filhos para assumir o seu trono. Era um homem extremamente violento. Esse Herodes foi aquele que consentiu com a morte de 2.000 crianças na idade de 2 anos para baixo, para tentar matar Jesus nesse genocídio, vamos dizer assim, para que esse rei, porque ele sabia, foi anunciado pelos magos que haveria de nascer um rei, e ele pergunta aos magos aonde está esse rei, não para poder adorá-lo, para que ele fala, não para que eu esteja lá adorando, não, para que eu mate esse rei, e matar Jesus Cristo. Então ele consente com a morte de 2.000 crianças, para poder tentar matar Jesus nesse meio dessas quantidades de crianças. Era um homem muito violento. Então ele era o governador naquela época, ele era que mandava naquela época. Imagina você servir a Deus no meio de um governo extremamente hostil, difícil, assustador. Imagina você servir a Deus, estar dentro de um templo. Primeiro, você está ali como um escravo, ou seja, pode adorar, pode exaltar, mas quem dominava era Roma. Quem dominava aquele lugar, quem fazia as leis, quem determinava as coisas era Roma. Foi o último império dominador em cima de Israel. Então Israel estava ali sobre o domínio de Roma. Se Roma mandasse fechar a igreja, os templos, fecharia. Como esse Herodes mandou matar as crianças para poder ver se matava Jesus, mataria. Imagina servir a Deus em meio a essas pressões. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, a gente fala assim, poxa, mas era muito fácil naquele tempo. Não. Mas lá eles não tinham problemas. Aos montes, não tinham problemas poucos.
aos montes. Mas a palavra de Deus nos fala, usando esses dois como exemplo, obedecendo de modo irrepreensível. Os dois eram extremamente dedicados, independente da pressão que havia lá naquele tempo sobre esse governo, eles eram dedicados. O texto começa a trazer algumas informações importantes para a nossa vida cristã. Será, como nós vemos aqui, olha, a dedicação deles, a dedicação de Zacarias, porque Isabel era estéril, eles já eram de idade, então provavelmente ele passou a sua juventude, a sua idade adulta, pedindo um filho que não veio, mas ele continuou com ela. Você sabia que não ter filho era uma questão de divórcio? O homem podia abandonar a mulher se ela não lhe desse filhos, conforme a estrutura judaica? Então ele podia ter abandonado Isabel, ele poderia largar ela, mas ele foi fiel. Olha, que coisa interessante. Olha quanta informação bacana nós começamos a perceber, que apesar dele não ter um filho, que ao mesmo tempo estava desonrando ele, por ele ser sacerdote, ele não abandonou aquilo que Deus havia chamado ele para fazer. Interessante. Ele tinha uma questão primeiro, ele tinha uma oportunidade de ir embora, ele fica, e ele fica de uma forma humilhante, porque ela não podia, até então, até aquele momento, a gente conhece o texto, até aquele momento ela não podia dar filhos a ele. E para ele como um sacerdote, para ele como servia a Deus, não é constrangedor? Espera aí, que Zacarias serve a Deus, mas a mulher não tem um filho? As pessoas não iam falar isso como hoje fala? Quando nós enfrentamos um problema, as pessoas falam assim: mas espera aí, você não tem Deus? Você não fala que o teu Deus é um Deus de milagre? Você não está lá na igreja em meio à pandemia, a um surto, e a gente não sabe se a gente vive num mundo de incertezas, num mundo muito estranho, e que essas incertezas têm gerado angústias para a gente, infelizmente. Mas você olha assim, a pessoa: mas você não está na igreja buscando a Deus? Cadê o milagre? Ou você não está na igreja, por que isso lhe aconteceu? Você não vai na igreja todo domingo de manhã, ou do domingo à tarde, ou num evento especial da igreja, como foi quarta-feira o das mulheres, e agora quarta-feira que está chegando é o tempo dos homens, e na quinta-feira os homens vão para o monte. Olha! E alguém pode falar assim: cadê o teu Deus? Não está fazendo nada? Imagina esse homem passando a sua idade. Ele era sacerdote, ele nasceu nessa linha sacerdotal, então ele era escolhido para ser sacerdote, ele iria ser sacerdote até morrer, como os outros também, como Isabel também. Agora imagina os dois indo para o templo servir a Deus, e as pessoas falando assim, ou a comunidade onde ele vivia, aonde ele convivia, falando com ele: mas que sacerdote é esse que não tem um filho? Que mulher é essa que não tem um filho? Que sacerdote é esse que não tem um filho? Que sacerdote é esse que tem um Deus todo-poderoso, mas esse Deus todo-poderoso não lhe deu um filho? Meu Deus do céu! Como que vai viver nessa estrutura? Como que vai viver nesse momento? Como que vai agir nesse momento? Olha que situação constrangedora e desafiadora. Eu estou sacerdote, eu estou aqui no templo, eu estou servindo. O interessante é que ele não abre mão. A palavra de Deus é muito clara. Eles obedeciam de modo irrepreensível. Nossa, eu acho que dá para poder ir embora para casa já, né? Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo já falou alguma coisa no seu coração, assim como fala e já falou no meu também, para a glória do nome dele. Mas às vezes, quando nós olhamos esse texto sagrado, esse viver desafiador, nesse tempo desafiador, um governo, por favor, eu não estou fazendo nenhuma alusão de governo atual, de governo lá no tempo de Herodes, nada disso, por favor, entenda
Entenda bem, mas vivemos situações também, às vezes, extremamente opressoras, como Herodes era opressor, mas estavam servindo a Deus. Eu vou abrir um tempo aqui para poder fazer uma comparação com você. Eu vou fazer ela hoje de manhã à noite. Preste bem atenção. Eu não me lembro a data, mas El Salvador. Preste muito bem atenção para você pensar. Eu quero que você pense. El Salvador tem a segunda maior igreja em célula no mundo, a igreja de Elim. Pastor dessa igreja, Mário Veiga, eu já participei de um congresso em Águas de Lindóia com ele e outros pastores, ministrando sobre célula. Foi muito bacana. Essa igreja é a segunda maior igreja em célula. Quando houve uma guerra civil, preste muito bem atenção, quando houve uma guerra civil em El Salvador, fechou tudo, porque tudo era bombardeado, matava. Como você vê uma guerra? E a igreja não podia abrir, porque a igreja estava passando o risco da pessoa ir e uma bomba ser jogada na igreja, ou um grupo de guerrilheiros entrar dentro da igreja e matar as pessoas. Então a igreja teve que parar de tudo parou no país, tudo parou por conta da guerra. Então as pessoas ficavam em casa orando, buscando a Deus, clamando a Deus, cultuando a Deus, e dentro das suas casas. Quando a guerra civil acabou em El Salvador, isso você pode procurar esse histórico, você vai no YouTube, vai no Google, você vai lá, pesquisa lá, para poder você confrontar aquilo que eu estou falando, para você ter uma ideia. Quando a guerra civil acabou em El Salvador, quando a guerra acabou, e as pessoas voltaram a um ritmo normal de vida, trabalho, empresa, indústria, a igreja voltou. Quando a igreja voltou e pôde voltar a se reunir outra vez, ela voltou 4 vezes maior do que ela era. Pandemia. As pessoas não estão nem um pouco arrependidas. Elas querem uma vacina para continuar no seu estado pecaminoso. Não vem com história de ser vacinado para poder eu ser imunizado. Pode ser que vai ser imunizado. Pode ser que seremos imunizados. Pode ser que nós não iremos transmitir. Mas as pessoas querem vacina para continuar pecando. Não quero morrer porque quero continuar pecando. Que dê as pessoas arrependidas. Não estou falando de igreja. Porque se a igreja cresceu 4 vezes mais em El Salvador, é porque as pessoas daquele país começaram a perceber: eu tenho que buscar a Deus, porque eu não sei se pode haver uma outra guerra, e se uma outra guerra eu estarei vivo. Olha, não é de se pensar, não dá para nós ficar pensando sobre essa forma de analisar as coisas, de pensar. A morte estava alojada ali de uma forma violenta, a morte está alojada nesse tempo de uma forma violenta. Quando a igreja começou a poder, graças a Deus, temos a lei aprovada, maravilha, 30%, separação, tudo direitinho. Cadê o mundo arrependido? Cadê o mundo preocupado com salvação? Cadê o mundo preocupado com Deus? Cadê o mundo querendo se afastar do pecado? Cadê o mundo que deveria estar com medo da morte? Está com medo da morte esperando uma vacina, para não morrer. Mas todos nós um dia vamos embora. Mas para onde nós vamos depois que nós formos embora? Não é de assustar, não é de pensar que isso está muito diferente dos tempos antigos. Preste muita atenção, no 1950, 1940 em diante, os Estados Unidos passou por uma enfermidade violenta que as crianças tinham aula no rádio em casa.
As pessoas, mas as crianças estão tendo aula online. As crianças antigamente estavam lá, os meninos, né, todos vestidos na mesa da cozinha, um rádio ligado e o professor, naquela época, dando aula pelo rádio. Mas não está diferente as informações? Não há um clima esquisito? Estranho? Não é que a gente, não estou falando de nova era, eu estou falando de região, são 26 igrejas. 27. Olha, parece que a gente vive o mesmo de uma forma diferente, de um tempo diferente. Nós vivemos como esses meninos vivem. Nós somos cobrados pelo milagre, somos questionados: por que você serve a Deus se Deus ainda não respondeu a sua oração? Não é assim que fazem com você? Não é assim que fazem comigo? Não é, comigo é pelas costas, muitas pessoas não vêm pela frente, infelizmente. Alguns falam só pelas costinhas, mas tudo bem, glória a Deus, aleluia. Isso não é crise, não. Mas que as pessoas não cobram? Você está passando por um problema, que Deus, seu Deus. Olha a situação desses 2 sacerdotes, dessa família sacerdotal, mas eles não abriram mão de servir a Deus. E quando eu vejo que eles não abriram mão de servir a Deus, Deus deu o melhor para ele. Diga a pessoa que está ao teu lado: Deus ainda tem o melhor para você. Diga para ele aí, ó. Quantas pessoas já viraram as costas para Jesus, porque Jesus ainda não respondeu, ainda, olha o que eu estou dizendo, ainda não respondeu a sua oração. Olha quantas pessoas enfraquecem na fé, deixam de buscar a Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus, colocarem a oração no altar de Deus, porque simplesmente não foram ouvidas. Zacarias e Isabel eram sacerdotes, eles eram vistos como pessoas que falavam diretamente com Deus, eram pessoas que Deus tratava com eles, mas Isabel era estéril, ela não podia dar um filho, mas Zacarias não deixou de servir a Deus. Ele não deixou de clamar e estava servindo a Deus. E nesse dia foi fantástico, porque nesse dia, como nós lemos no texto, ele é sorteado para estar dentro do templo para poder servir a Deus. Dentro do templo. Ontem eu cheguei em casa e de tarde fui estar com a minha mãe, glória a Deus, aleluia. Fui brincar com a minha sobrinha me dá uma canseira danada. Misericórdia, menininha elétrica. Mas glória a Deus, aleluia, nasceu numa família elétrica, sangue de Jesus tem poder. Aí brinquei com ela de guerrinha, de travesseiro, fui passá-la. Você acha que eu não brinco? Eu brinco, rapaz, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Estou ficando mais cansadinho, mas eu brinco, corro, amasso, pulo e faz aquela festinha. Aí ontem, por favor, me permita compartilhar esse momento doce familiar. Tio Fernando, você vai voltar sábado? Oh, meu Deus do céu, me quebra assim no meio, cara, me quebra no meio. Tio Fernando, você vai voltar sábado? Aí, tio Fernando, mas até chegar sábado vai demorar. Eu falei assim: não, passa rapidinho, você estuda bastante, eu vou fazer um punhado de coisa, aí passa rapidinho, sábado eu estou aqui. Mas tio Fernando, vai demorar. Não, rapidinho passa. Mas enfim, chegando em casa, eu consultei para poder saber o que era serviço sacerdotal. Ele começava no romper do dia. Olha que coisa interessante. Ao romper do dia, você começava, quando limpava o altar e preparava os seus braseiros, lugar onde estava a brasa para colocar o sacrifício. Depois o segundo passo era a oferta de sacrifício, limpeza, oferta do sacrifício, limpeza do candelabro e limpeza do altar do incenso. Olha quanta coisa, olha como que é zeloso o trabalho que é feito para Deus. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, me parece que o versículo 18 em diante, diz assim, que nós somos o templo do Espírito Santo. Eita glória, hein? Então, se somos o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós, eu também tenho que ter zelo com relação a esse templo. Olha o zelo que havia no templo. Levantava, preparava o braseiro, preparava o altar, preparava o candelabro onde acendia as luzes, como que estaria aquele ali, a arca, preparava tudo.
tudo era bem feitinho, tudo era bem organizado. Para quê? Para receber a presença de Deus. Olha, será que eu, puxa vida, será que eu também me preparo para receber a presença de Deus? Será que quando eu me levanto para estar, ou pela manhã no meu trabalho, ou durante a semana quando eu vou no meu trabalho, ou quando eu venho para a igreja, ou quando eu vou para um evento, uma visita, será que eu preparo esse templo para poder receber a voz de Deus durante o dia, que vai me orientar naquilo que eu vou fazer, que vai me orientar naquilo que eu vou realizar? Será que eu me preparo para que o Espírito Santo, glória, ele venha falar comigo durante o dia? Será que eu me preparo para que o Espírito Santo me conduza naquilo que eu vou dizer, naquilo que eu vou falar, naquilo que eu vou fazer? Será que eu me preparo? Será que eu me organizo? Quando eu venho para a igreja, é apenas a roupa que eu me preocupo? Será que é só com calçado que eu me preocupo? Será que eu me levanto pensando na roupa que eu vou usar? Ou eu me levanto já preparando, pedindo a Deus: Deus, prepara o meu coração, eu te dou glória por esse dia, eu preparo o meu coração para ouvir a palavra de Deus, ou ter a presença do Espírito Santo durante aquele dia? Ou será que eu estou só atento, entendendo ou tentando entender que o Espírito Santo é só domingo? Não, o Espírito de Deus é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Quando eu me preparo, Ele fala comigo toda hora, todo dia, aleluia. Quando eu me preparo, Ele fala comigo todo instante. Tem pessoas com falta de voz do Espírito Santo, com pouca voz do Espírito Santo, porque não se prepara. Olha como é que tudo bem preparadinho, limpeza do candelabro, a queima do incenso, foi aí que foi o presente que Zacarias recebe. Um põe o incensário, o outro limpa o incensário, um põe o incensário, o outro limpa, um coloca a brasa dentro do incensário, e o outro colocava o incenso em cima. Quando o incenso caía na brasa, aquela fumaça cheirosa, cheiro fantástico, subia dentro do templo. E o Novo Testamento diz, como o tabernáculo tudo é uma representatividade de Jesus e da vida cristã, o incenso é a oração, o privilégio de eu estar diante de Deus, orando para mim e para alguém. É o privilégio, é o prazer que eu tenho que estar diante de Deus, para orar para mim, e quando eu falo orar para mim, é orar por toda a minha casa, toda a minha família, e orar para as outras pessoas. Caiu sobre a sorte, caiu sobre Zacarias essa oportunidade de fazer com que o incenso ou aquela fumaça subisse agradável a Deus, como as nossas orações, quando fazemos de forma piedosa, de forma de dedicação, de forma de fé, de forma de confiança, aquela oração ela sobe e agrada a Deus, diga aleluia. Mas o interessante é que quando eles estavam servindo a Deus, quando eles estavam buscando a Deus, quando eles estavam colocando o seu serviço naquele tempo para Deus, eles estavam firmes em meio às adversidades. Que coisa interessante, né? Não preciso falar, mas quantas coisas às vezes acontecem na nossa vida e nós colocamos esse acontecimento na casinha, na caixinha do não vou buscar mais a Deus. Ou o que adianta buscar a Deus? Não tem coisas que a gente faz isso? Esse negócio de fazer campanha na igreja, isso já era. Esse negócio eu não vou mais porque não adianta, minha vida está assim, minha vida está assado. Será que é assim em meio a tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa?
Eles estavam passando aí. Eles não desistiram. Quantas pessoas estão desistindo? Quantas pessoas não estão percebendo o que está acontecendo? Quantas pessoas estão desatentas no que está acontecendo? E quando nós vemos aqui, quando o anjo aparece a ele, quando o anjo chega perto dele, quando o anjo chega próximo a ele, o anjo chega e fala assim: o Senhor ouviu a tua oração. Olha, existe um tempo de Deus na nossa vida. O nosso tempo é tempo diferente de Deus. Mas pastor, está demorando, Fernando, está demorando, mas vai chegar. Poxa, mas eu estou sendo desafiado. Continue, porque a vitória chegará. A palavra de Deus nos fala lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Deus, Ele está cuidando da gente, aleluia. E a resposta virá, diga aleluia. Olha para uma pessoa, 10 pessoas e diz: a resposta virá, meu irmão, aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória. Virá. Vai vir. O tempo, não sabemos. Como? Nem imaginamos. Mas vai chegar. O anjo vai chegar e falar assim: olha, o Deus ouviu a tua oração. Tua mulher, como diz aqui, e a bênção que Deus preparou para esse casal, não foi qualquer bênção não, irmão. Foi um homem que fez história. Foi algo fantástico que Deus deu para a vida desse casal. Então, se eu sei esperar, se eu sei aguardar, se eu sei pagar o preço, como muitas vezes você está na igreja, Deus não faz, você está na igreja, Deus não responde. Os nossos amigos sempre falam isso, ou falavam assim: ah, cadê o teu Deus que não te cura? Você está aí com dor de cabeça, reclamar, blá, blá, blá. E a gente, Deus não vai, você vai aguentando, vai suportando, vai aguentando, vai suportando, vai aguentando, vai suportando, porque a tentação era humana. Então você vai ter que buscar a Deus, você tem que clamar a Deus, você tem que glorificar a Deus, você tem que exaltar a Deus, você tem que orar, porque a tentação era humana. O próprio texto sagrado diz. E quando você menos esperar, Deus vai estar com a bênção, a melhor bênção, aleluia, que você pode esperar e aguardar, aleluia. Deus estará te guardando, te protegendo, te livrando de uma forma preciosa. Mas olha o que eram esse casal na presença de Deus. Então não é uma troca, não é algo que eu faço para receber de troca, mas eu tenho que estar, como o texto mostrou para a gente, orientou a gente, está firme. Mas pastor, está difícil, tentação é humana. Deus vai dar o escape, o milagre vai chegar. E fala com a pessoa que está ao seu lado: o estado, a glória da segunda casa, fala com ele aí, ó. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Fala com ele assim: a bênção que chega melhor. Tenha paciência, vai orando, vai buscando a Deus, diga aleluia. É por isso que amanhã, maravilha, né? Por favor, os pastores aqui me ajudem, eu quero entregar um folder deste para cada um, né? Eu vou direto aqui, que eu ia falar dos 10 passos, não, dos 10 passos, não, deixa eu ver. 7 passos, mas eu não vou falar não. Me ajuda aqui, o Rodolfo, por favor. Escute. Amanhã começaremos, graças a Deus, a nossa campanha de
de 3 horas da manhã, via Facebook, para poder te motivar, te ajudar. Nada mais do que para te motivar. Pastor, eu não consigo fazer uma semana. Faz 3 dias pelo menos. 2 não avacalha o negócio não. Até 3 dá para poder, não são. Agora, posso fazer 2 não. Posso fazer 1? Não, aí também não, irmão. Por favor, aí você roubou a benção. Aí você faz 3 dias, segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, sexta, sábado, domingo. Faz 3 dias, diretos ou alternados, ou os 7 dias, que começa amanhã, 3 horas da manhã, até domingo, no dia de Santa Ceia, às 3 horas da manhã. Só que eu quero uma coisa, eu quero motivar você a fazer isso, orar. E colocar o nome de 10 pessoas nesta lista de oração. Eu vou estar orando com você nesse dia. 10 pessoas, filhos, esposo, amigos, pessoas não convertidas, que precisam ser alcançadas por Jesus. É como eu falei, é assustador. Eu estava numa reunião de líderes, de liderança, o pastor Itamar, que ele é coordenador do distrito da Zona da Mata 1. Irmãos, eu não sei porque veio à minha mente falando de... Irmãos, tem igrejas. Ele comentou de uma igreja, não vou citar o nome, de uma igreja tradicional em Contagem, que ele é vereador e superintendente de Contagem. Ele falou de uma igreja histórica em Contagem que não abriu. Não abriu. E eles têm lá a lei 20%, não sei quantos por cento, para poder flexibilizar a presença das pessoas na igreja. Sabe o que eu gostaria de fazer aqui? Eu gostaria de fazer uma escala de pastores no domingo, com 10 cultos, cada pastor fazendo um culto. Eu esperava fazer isso, mas está diferente esse negócio. Aí eu estava conversando com eles na mesa do almoço, e veio no mesmo almoço não, terminando a reunião, eu fiz com que houvesse esse pensamento. Uma guerra civil, morte violenta, quando a igreja volta 4 vezes mais. Por quê? Não era por causa das pessoas que eram convertidas, mas pelas pessoas que estavam entendendo o que estava acontecendo no mundo espiritual. É estranho, pandemia. Esse negócio é muito estranho, porque era para as pessoas, irmãos, estarem lotando as igrejas. Bom, enfim. Coloca o nome de 10 pessoas, sua família, seus filhos, esposa, e coloca o nome de pessoas que não são convertidas, parente, primo, sobrinho, que não alcançaram, não encontraram com Jesus ainda. E nós, durante o mês de março e abril, nós vamos estar orando por essas pessoas. Durante 2 meses, nós não vamos mudar o nome dessas 10 pessoas. E nós vamos estar orando, ok? Por favor, rapidinho. Pastor, eu não vou participar da campanha. Então, vamos fazer o seguinte. Você vai em casa, pega esse folheto, rega ele com vinho e tal. Vinho não, rega ele com azeite e come. Você tem que participar pelo menos um dia. Um dia não, 3 dias. Ah, não. Um dia não. Aí você vai colocar aqui o nome de 3 pessoas. Fala, irmão Ismael. Ah, sim. Achei que era uma pergunta. Obrigado, irmão Ismael. Deus abençoe. Ok? Aqui tem o que data. Depois é um passo a passo. É um material da Cruzada Estudantil. Bacana. Eu tenho esse material. Nós vamos fazer isso esse mês, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Aproveitar, pastor Exídio, orar pelos nossos santos dízimos e ofertas, em nome de Jesus, aleluia. E agradecer a Deus por esse tempo que nós passamos na presença do Senhor. Vai entrar, foi boa. Pastor Israel me fez lembrar um negócio aqui, mas não vou fazer isso em abril, pastor Israel. Agora, antes que eu me esqueça, você vai... Vem cá, pastor Exílio, você vai orar por nós aqui, enquanto os irmãos trazem o seu dízimo e oferta. Diga amém, aleluia.
preste muito bem atenção. Fala assim para o seu irmão assim: Deus tenha o melhor milagre para a sua vida. Fala com ele aí. Glória a Deus. Fala assim com ele assim. Fala assim com a pessoa, com o irmão que está do seu lado assim: deixa as pessoas falarem. Deixa as pessoas questionarem. Fala com ele assim: quando o milagre vier, as pessoas vão também falar. Se preocupe não. Aí você fica firme. Olha a palavra violenta. Olha que coisa preciosa. Olha que coisa maravilhosa. Que Deus possa fazer com que essa palavra caia num coração terra boa e dê frutos para a glória de Jesus, aleluia. Amém ou não amém? Antes de eu passar a palavra para o pastor Exídio, ele vai orar pelos dízimos e ofertas e vai encerrar esse tempo que nós tivemos aqui. Quero te avisar, em abril, toda a igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, toda a igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, dia 23 eu vou em Belo Horizonte pegar o material. Toda a igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil vai fazer 21 dias de jejum. 21 dias. Eu já estou com a programação, essa semana eu acabo de colocar ali e vou colocar nas suas mãos qual o objetivo desse jejum e também o que você vai poder fazer nesse jejum. E nesses 21 dias de jejum, a leitura será o livro de Juízes, que tem 21 capítulos. Nosso Deus, livro pesado que eles pegaram para poder ler por causa da história que você vai ver lá. Nosso Pai, misericórdia. Mas vai ser legal, muito bacana. Então, se preparem. A mocidade, eu quero que o pastor Israel pense em algo para os homens, as mulheres pensem em algo para as mulheres, nós pastores vão estar de cabeça mesmo, para nem colocar nada, mas os jovens vão fazer cultos diferentes. O jovem, eu já conversei com o Juan, eles vão fazer um jejum, ou seja, eles vão abrir mão de algumas coisas muito preciosas. Então, com essa ideia dos jovens, eu quero que você também, que os homens, as mulheres, também faça algo. Olha, pastor, no mês de abril, nesses 21 dias, as mulheres vão parar de comer carne. Ninguém vai comer carne branca, só vai comer alface, cenoura, batata, essas coisas, né? Tomate, abobrinha, pepino, cebola. A mulher não gosta de churrasco. Aí os homens vão fazer, aí presta atenção, aí os homens vão fazer o jejum deles. Os homens não vão comer alface, só carne. É legal, né? Gostou, né? Brincadeira. Mas faça alguma coisa. E nós vamos também colocar uma escala de jejum. Por exemplo, 21 dias, Deus já me colocou um propósito. Eu não vou estar no altar durante 21 dias. O que eu estou fazendo, eu estou correndo para fazer em março. Mas o Senhor me pediu o altar. Você vai ficar fora do altar 21 dias. Do dia 5 de abril até o dia 25 de abril. Que vai ser fechar com batismo nas águas. Oh glória! Oh maravilha! Olha que vitória, irmão. Estou todo arrepiado falando negócio aqui. E aonde a gente vai fazer o batismo? Lá no sítio. Vamos terminar o culto um pouco mais enxugado. Se tiver uma pessoa, nós vamos batizar. Se tiver duas, nós vamos batizar. Então, nós vamos estar orando agora em março, orando em abril. E em abril nós vamos colocar alguma coisa. Preste bem atenção. A igreja, me perdoe, a igreja quadrangular é a segunda maior denominação no Brasil. Segundo o IBGE, a revista Veja de 2018, 17, por aí. É a segunda maior igreja. Imagina toda a igreja no Brasil. Isso é algo de Brasil, irmãos. Orando de jejum 21 dias. Um milagre acontece. Deus vai chegar, irmãos. Deus vai nos guardar. Deus vai nos proteger. E principalmente fechar os 21 dias com batismo nas águas. Aí é por isso que é jejum da vitória. A gente busca Jesus primeiro, está buscando a Jesus. Segundo, buscou Jesus, a gente encontra. Olha o Provérbios 8, 17, 18, né? Eu acho que é lá mesmo.
os que me amam, me buscam, de madrugada me encontrarão. Riquezas, honras, bem duráveis e justiças estão conosco. Olha só, a gente busca Jesus e o Senhor vai nos abençoar para a glória do nome dele, aleluia. Então fique firme, vamos pegar essa semana aí 3 horas da manhã, eu vou estar ao vivo para te ajudar, motivar você a participar. Se não puder fazer os 7 dias, faz 3, pelo menos 3 dias, né? Glória a Deus, aleluia, vai ser bênção. Deita cedo, não coma nada pesado para não te atrapalhar e não te atrapalhar durante a noite nem o sono, mas vamos fazer isso porque vai ser bênção para a glória de Deus. Em abril, olha só, Deus me pediu 21 dias longe daqui. Eu vou estar aqui sentado, ouvindo. Eu gosto de sentar, eu gosto de ouvir. Vou fazer uma escala com os pastores. Na Santa Ceia, eu vou estar sentado, participando. Glória a Deus, aleluia. O Senhor me pediu esses 21 dias. Faça alguma coisa. Faz 21 dias sem andar de carro, nem de ônibus, né? Faz 21 dias sem ver televisão. Faz 21 dias sem ver nada, mexer com rede social. Eu faço isso de manhã cedo. Tem gente que já levanta, mete a mão no celular. Não. Vejo o celular só depois que eu orei, que eu fiz as minhas coisas. Aí eu vou ver, responder bom dia. Tem gente que eu respondo bom dia só depois de meio-dia. Não vai assim, o pastor está dormindo até meio-dia. Nada disso. Primeiro é as coisas de Deus. Primeiro é tudo. Depois eu vou lá na mídia. Depois eu vou ver o que está acontecendo. E quando é urgente, liga para nós, para a gente estar ajudando. Enfim, vamos orar. Faz isso, tem muita coisa boa para acontecer em nome de Jesus, amém? Estenda as mãos para cá, vamos abençoar os santos dízimos e ofertas. E encerrar, pastor. Amém. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Os que estão em casa também nos ouvindo, que sejam também abençoados nesta manhã. Que a graça de nosso Senhor esteja sobre essas ofertantes, sobre esse dizimista, para que certamente, meu Deus, eles estão buscando o Senhor, a primeira orientação que o Senhor nos dá, para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho certeza, meu Deus, que aqueles que têm sido fiéis, aqueles que têm, meu amado Senhor, estendido as tuas mãos, não tem faltado recurso, porque Deus tem sido fiel nas suas promessas. Eu glorifico a Deus, Senhor, porque o Senhor verdadeiramente nos tem abrido a janela dos céus, e certamente, meu Deus, não vai faltar, meu Deus, ó Senhor, a preciosa bênção de Deus sobre a sua vida financeira, sobre o seu trabalho, sobre, meu amado Senhor, todo o seu sustento, porque Deus certamente, meu Deus, tem cuidado de nós. Nós temos certeza, meu Deus, que aqueles que não puderam ofertar também estão sendo alcançados pela tua infinita misericórdia, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Guarda o teu povo, Senhor, para que nesse tempo que nós estamos vivendo, Senhor, que o mundo jaz no maligno, mas o Senhor certamente tem, Senhor, abrido, Senhor, sobre nós um céu certamente, meu Deus, que brilha sobre as nossas vidas, para que nós possamos contemplar a beleza da tua santidade. Senhor, abençoa, não deixa faltar, meu Deus, o pão de cada dia, porque o Senhor tem sido fiel, aquele que tem sido realmente, meu Deus, fiel, o Senhor tem, Senhor, saciado com a água esplendorosa do trono da graça de Deus. Nós temos certeza, meu Deus, que nesta manhã nós estamos alegres, porque o Senhor nos lavou, nos purificou, nos santificou e hidratou a nossa alma, para que nós possamos sair daqui alimentado, abençoado, e certamente, meu Deus, sobre nós está, meu Deus, a segurança de que Deus certamente nos tem sustentado com a sua destra fiel. Muito obrigado, meu Deus, por essa manhã, muito obrigado por mais uma oportunidade, porque certamente, meu Deus, o dia já está para nós, Senhor, verdadeiramente garantido que estamos, Senhor, aliançado, protegido e guardado pelas tuas mãos poderosas. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Levanta a sua mão direita. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre o povo de Deus e permaneça para sempre. Amém. Deus os abençoe, irmãos, nessa manhã.